E o Chico fala, o complemento desse medicamento, né, é você fazer a caridade. Tudo aquilo que está sobrando na sua casa faz falta para alguém. A gente tem mania de... Nós somos acumuladores naturais, acumuladores. Você acumula papel. Você acumula papel, papel de presente, envelope velho. Pelo amor de Deus, vamos nos despojar dessas coisas, vamos deixar na nossa casa só o necessário. Emmanuel fala que a não ser blusa de frio e cobertor que você usa uma vez por ano, tudo que você não usa há mais de 6 meses deve ser passado para frente. Está fazendo falta para alguém. Né? Então, o mal que nós temos que temer não é o mal que vem de um obsessor, não é o mal que vem de um Exu, não é o mal que vem de um dragão ou de qualquer outro espírito que queira nos atacar. O mal que nós temos que temer é o mal que ainda está dentro de nós, dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma. É o mal que a gente traz das nossas vidas pretéritas. É aquele mal que a gente ainda não conseguiu extirpar. O egoísmo exacerbado, a nossa ganância oculta, muito oculta, né? O nosso ódio disfarçado, o nosso desejo de revide, que a gente não chama de vingança, é revide, da nossa reclamação constante, como diz, né, os autores espirituais aí, reclamar, clamar 2 vezes. Você está clamando 2 vezes, você está lamentando 2 vezes. O que o universo vai te dar? Aquilo que você está clamando, você está pedindo. Porque reclamar é clamar de novo, é pedir de novo. Então, você está no mal, você está reclamando, o universo vai continuar te dando mal. Então, em vez de reclamar, faça o contrário, agradeça. Estou melhor hoje do que estava ontem. Estou melhor agora do que estava de manhã. Obrigada, universo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje é noite e eu cheguei até aqui. Eu estou bem. Obrigada porque eu estou nessa sala de estudos, porque eu estou aberta para aprender coisas novas, porque eu quero melhorar a minha alma, o meu espírito, o meu ser, porque eu quero mais ser a sua imagem e semelhança. Então, Chico fala que está na hora da gente cortar essa corrente do mal, seja através de filmes, seja através de esportes violentos, seja através de novelas que só ensinam decadência moral, seja através de desenhos animados que nos instigam à violência, que nos instigam à pernicidade, jogos eletrônicos, política, envolvimento em política. Se você não tem o que fazer para mudar o estado de coisas e você se envolve de uma maneira nervosa, agressiva, agitada, defendendo bandeiras que você nem tem como fazer nada. Se você tem a sua ideologia, se você tem o seu ponto de vista, ele lhe pertence e por isso o voto é secreto. Você não tem que discutir com ninguém, a não ser que você seja um deputado ou um senador e vai discutir na Assembleia. Caso contrário, não entrar nessas discussões infrutíferas, inúteis, se afastar dos vícios, não comprar produtos que vocês têm certeza que foram produtos roubados, que está baratinho na internet. Ah, esse produto está barato na internet, é fruto de roubo. Né? Então, esse desejo de levar vantagem sobre o próximo de forma desonesta, isso é que nos torna réprobos das leis soberanas. E é isso que nos afasta, né, de Deus. E aí, inevitavelmente, quando nós nos tornamos réprobos dessas leis, nós somos levados pelos caminhos da morte. E que morte é essa? Que tipo de morte é essa? Para aqueles que vivem somente da ilusão da matéria, a morte é o fim dos devaneios.
É o fim de tudo. É que nem essa ilustração aqui. É um abismo que você chega lá no final, você salta e você acaba. Acabou. Você deixa de existir. Você é nada. E quantos espíritos desencarnados continuam acreditando que eles estão nessa fase em coma espiritual há séculos, porque se negam a acordar, porque acreditam que a morte é o nada, né? E aí a grande pergunta é o seguinte: o que a gente leva dessa vida? A morte é o fim para aqueles que pretendem prolongar as fantasias do mundo material. E o que eles vão levar do mundo material? Nos seus esquifes, nos seus caixões. Eles vão levar os seus títulos de doutorado, de PhD, eles vão levar as escrituras de todos os imóveis que ele conseguiu comprar para acumular bens, para deixar para sua prole. Ele vai conseguir levar o dinheiro que ele está guardando nos bancos à custa de muito sacrifício, simplesmente para acumular. Tem uma história que também se atribui a Alexandre o Grande, também é falsa, não é Alexandre o Grande. Mas a história, a essência é interessante e vale contar. Que quando ele estava para morrer, ele pediu que fosse enterrado, que o enterro dele ele fosse levado com os braços para fora da rede, né, que eles carregavam numa rede, simbolizando que as mãos dele estavam vazias e que daquela vida ele não estava levando nada, né? Então, o que nós levamos dessa vida? Nós levamos nossas experiências, nós levamos nosso conhecimento, nós levamos o que nós estamos vivenciando, o que estamos aprendendo, o que estamos nos tornando melhores. E nós não podemos sair dessa existência igual nós chegamos aqui. Nós temos que sair melhores, né? Então, essa é a grande sacada, é a grande jogada. O espírito desperto, ele sabe que a morte não é o fim. O espírito desperto, ele sabe que a morte é o recomeço, é o reinício da sua jornada, da sua caminhada. A vida aqui na Terra é simplesmente um estágio, um pequeno e breve estágio. Para o espírita, a morte não é o fim. Mas se para o espírita a morte não é o fim, o túmulo não é o fim, então por que o espírita tem tanto medo da transição para o mundo maior? Por quê? Se nós somos espíritas, espíritas convictos, se nós sabemos que a morte não existe e que ela é simplesmente um umbral, uma porta pela qual eu atravesso para a nova dimensão, para a dimensão verdadeira. Então, por que eu temo tanto a morte? Por que o espírita tem tanto medo dessa transição? Por quê? Nós temos medo do desconhecido. Nós não lembramos. Lembra o que o Eusébio falou no 3º parágrafo da sua preleção? O nosso cérebro não consegue viver 2 vidas simultâneas. Então, eu não lembro da minha vida verdadeira, da minha vida real, e aí eu tenho medo. Principalmente porque se eu tivesse certeza que eu ia para o nosso lar, que maravilha. Mas qual é o meu medo do desconhecido? Eu tenho medo terrível de ir para aquilo que nós chamamos de inferno, ou umbral, ou mundo das sombras, mas o inferno de Dante. Meu Deus, eu li a Divina Comédia a primeira vez aos meus 13 anos, nunca mais esqueci. Aquela pintura do inferno de Dante ainda pesa na minha alma. Ainda pesa na minha alma, né? Aquela imagem que Dante descreve do inferno é o que apavora
todos os homens, sejam eles espíritas ou não espíritas. E por quê? Por que ele teme tanto? Porque ele sabe que ele é réprobo das leis soberanas. Todos nós. Todos nós. Exceção, Chico Xavier, São Francisco de Assis, né? Allan Kardec, alguns aí, né? Com exceção desses, todos nós somos réprobos. Nós temos medo do desconhecido, porque nós temos medo de onde a nossa consciência irá despertar. Aí é que está. Consciência. O que é o inferno? O que é esse inferno? Se não um estado de consciência. O céu e o inferno são estados conscienciais. E eu vou despertar de acordo com o que está dentro de mim. Voltando a falar do filme, eu adoro trazer histórias de filmes aqui para vocês, do filme Além da Morte. Filme antigo, lá dos idos de 2000 e pouco, né? Que ele morre e desperta num jardim todo cheio de tinta. E depois ele descobre que aquele jardim era o quadro que a esposa dele havia pintado, né? E que ela dizia que era o paraíso para onde eles iriam quando morressem. Então, aquilo ficou muito gravado na consciência dele e foi lá que ele despertou. A morte, ela tem um dom muito peculiar, né? Ela me despe, ela me deixa nua, né? A morte, ela me tira a proteção que eu uso o tempo todo como máscara, né? Que é o meu corpo físico. O meu corpo físico é um disfarce. Eu estou olhando para essa câmera agora, mas vocês conseguem captar o meu pensamento, olhar dentro do meu coração? Não conseguem. Por quê? Porque entre o meu pensamento, entre o meu espírito e vocês, tem a minha carcaça física, né? Mas a morte, ela me despe dessa carcaça. E aí eu sou só consciência. E aí o Emmanuel fala para o nosso Chico assim: olha, Chico, ninguém contemplará o céu, ou seja, ninguém vai acordar no céu se ele acolhe o inferno em seu coração. Né? Então, a morte, ela me desnuda, ela me tira a roupa, né? Ela me deixa exposta. E aí, qualquer espírito que se aproximar de mim, ele conseguirá saber o que eu penso e o que eu sou, porque eu não tenho mais como esconder. Os meus chakras estarão expostos. Os meus chakras estarão visíveis. E são a luminosidade desses chakras que irão dizer o que penso e o que sou. Então, a morte me causa tanto temor, por quê? Porque ela me despe das minhas fantasias. E é por isso que ela parece tão cruel. Né? Outra frase do Emmanuel para o Chico é essa aqui, que é a questão mais aflitiva para o espírito desencarnado, para o espírito que está no além, é a consciência do tempo que ele perdeu. É a consciência do tempo que ele perdeu. Perdeu muito tempo valioso com coisas muito inúteis, com coisas muito, muito fúteis. Né? Então, nós precisamos reconhecer quantas oportunidades a gente perde na nossa vida por negligência, por orgulho, por arrogância, por vaidade. A gente precisa sufocar o nosso ego, calar o nosso ego, porque é o nosso ego que se ressente de todas essas coisas. É o nosso ego que reclama todas essas coisas, né? No livro Verdade e Luz, né?
Emmanuel diz o seguinte, continuando aquela frase, que a questão mais aflitiva para o espírito, no além, é a consciência do tempo perdido. Aí o Chico fala assim, confesso a vocês que não vi o tempo correr. Por mais longa nos pareça a existência na Terra, ela é uma experiência muito curta. A única coisa que espero depois da minha desencarnação é a possibilidade de continuar trabalhando. E o Chico está trabalhando. Olha, o Chico está trabalhando muito pela doutrina espírita, pelos necessitados, psicografando, para quem não sabe, né? Ele está trabalhando muito, inclusive ele está psicografando ao lado do André Luiz. Existem livros da Federação Espírita Brasileira, continuação da obra de André Luiz em parceria com Chico Xavier, né? Então a federação não iria publicar livros se não fossem passados pela lauda, né, de veracidade. E aí o que acontece? Nós somos os artífices da nossa existência. Nós somos os oleiros do nosso destino. Nós somos os autores da nossa história. Cada dia que você levanta, a cada dia, Deus te dá um caderno com uma página em branco e põe a caneta na sua mão e fala assim para você, escreva a sua história de hoje. E aí a gente já levanta mal-humorado, indisposto, com má vontade. Você já acorda falando assim, hoje eu não estou para ninguém. Ou então você acorda e fala assim, tô com a avó atrás do toco. Hoje eu tô pé da vida. Aí o primeiro que te dá bom dia, você já dá uma patada. Você já escreveu a metade da sua página com o quê? Desperdício de tempo. Horas que poderiam ter sido preciosas de boa conversação, de boa interação, né? Um bom dia para o porteiro do seu prédio, um bom dia para o motorista do ônibus, uma conversa afável com alguém que está próximo a você, sentar-se à mesa, tomar um café com calma, levanta 5 minutos antes, sentar-se à mesa, tomar um café com calma, agradecer a Deus pela noite de sono, mas não, você prefere escrever uma história ruim. Né? Você prefere escrever, continuar escrevendo uma história que depois você tem que voltar às páginas para começar a apagar, né, aquilo que você escreveu indevidamente e reescrever aquele trecho. Esse é o grande o grande furo, né, das nossas vidas. Quantas páginas do livro da nossa existência que nós estamos tendo que reescrever? Tem páginas de 2000 anos que nós temos que ir lá atrás no passado, que são erros de 2000 anos para corrigir. Eu vi o caso de uma pessoa que teve que fazer uma cirurgia delicadíssima na coluna. Essa pessoa ficou com... para poder, depois que fez essa coluna, tiveram que fazer 2 furos aqui na cabeça dela e colocou uns pesos aqui, fizeram furo no fêmur, fizeram furo próximo ao pé, colocando pesos para quê? Esses pesos tinham que manter a coluna dela milimetricamente naquela posição, e ela deitada de bruços. E ela tinha que ficar assim por 20 dias. Esse era o pós-operatório dessa pessoa. Claro que semi-sedada, porque como que se fica, né? E aí eu fiquei muito compadecida dessa pessoa, é filha de um amigo nosso. Eu fiquei muito compadecida porque era muito jovem, 20 e poucos anos. E aí eu fui pedir orientação para um sofrimento tão grande, uma tortura tão grande como aquela que aquela moça estava passando. E aí a orientação veio falando assim que se ela passasse por essa prova sem rebeldia, sem revoltar-se contra Deus,
ela estaria reescrevendo a história dela. Por quê? Ela viveu uma dinastia na China. Ele me falou na época dinastia, agora eu não me recordo. E ela trabalhava, ela era um dos oficiais do imperador chinês. Então, ela era encarregada de executar, de mandar executar as torturas aos inimigos. E uma das especialidades dela era criar torturas, inventar torturas para as pessoas, né? E muitas das torturas que eram repetidas naquela dinastia era aquela tortura bem usada pelos romanos de amarrar os membros inferiores e superiores a 4 cavalos diferentes e instigar os cavalos a correrem por lados opostos, né? Destroçando todos os ossos. Então ele falou, olha, ela está agora numa situação muito confortável diante de tanta dor que ela infligiu pelas suas ordens, né? Pela forma como ela se comportava, né? Então, veja bem, mas ela era mandada do imperador, e se ela não cumprisse as ordens, não cumprisse as regras, naquela época havia muita crueldade, naquela época era assim mesmo, e se ela não cumprisse, ela própria poderia ser submetida. Ela poderia, sim, aprisionar os inimigos, torná-los escravos, fazerem eles trabalhar sobre vigilância rígida, mas não necessariamente praticar esse tipo de tortura, né, que se fazia. Diferente, por exemplo, dos maias, dos astecas, que cometiam sacrifícios humanos, né? Porque no estado consciencial em que eles estavam, eles achavam que quando ofereciam o inimigo, o coração do inimigo aos deuses, né? Ou mesmo os príncipes, porque tinham que ser os mais nobres, os mais belos ou os mais fortes. Por isso que muitos inimigos eram dados como oferenda humana, mas eles acreditavam que aquilo era um agrado a Deus, para que Deus desse farta colheita, desse estações climáticas favoráveis, etc. e tal, prosperidade e tal, né? Mas o que acontece? Quando você põe um paralelo entre um torturador que faz por crueldade e esse povo que fazia por crença, onde tem maior culpa? E mesmo assim, esse povo expiou, né, ainda em terra, com a invasão espanhola. Né? Ele foi dizimado, quer dizer, ele expiou o karma coletivo na própria nação indígena, na própria nação inca, na própria nação maia, asteca, né? Eles mesmos expiaram no seu tempo aquele sacrifício humano que eles faziam, né? Então, veja bem, hoje, enquanto tem milhões de almas, de espíritos encarnados, alma é o espírito encarnado, né? Enquanto tem milhões de almas desfrutando o desejo de se reajustar, de consertar os erros cometidos, de tentar de novo, de começar outra vez, de novo entregue ao esforço regenerativo, né? Tudo bem, eu tive dormindo até agora, mas agora eu estou disposto a acordar, eu estou disposto a começar de novo, eu estou disposto a me regenerar, eu estou disposto a fazer diferente, eu quero mudar, eu quero mudar. Enquanto tem milhões nessa condição, infelizmente, também existem milhões de outras almas deplorando a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Quer dizer, se entrega à desilusão, se entrega à desesperança, se entrega à obsessão,
a depressão, né? E ficam naquele círculo vicioso de padecimento, de enfermidade, de tristeza, de, sabe, não consegue sair dali. E mais ainda, elas não conseguem enxergar que precisam de ajuda. E quando nós oferecemos ajuda ou quando nós queremos ajudar, muitas vezes eles nem estão prontos para aceitar ou para receber. Né? Então, é um sofrimento muito grande, às vezes, para a família, para quem está próximo, se deparar com situações parecidas com essa, né? Em que você vê a pessoa num estado de necessidade de acolhimento, de necessidade de amparo, de necessidade de ajuda, mas a própria pessoa, ela não consegue enxergar, ela não consegue entender e pior, ela se recusa a receber essa ajuda que está sendo oferecida, né? Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento, gradual, daqueles que querem ajudar os seus, né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas, estando elas nessas condições? Orando por elas. Vou falar novamente sobre a oração. Esqueça a oração naquela forma que você está, porque a maioria de nós somos oriundos da Igreja Católica e a gente vem daquele hábito de orar a oração pronta ou a oração metódica, não. Pense na pessoa. E ao pensar na pessoa, pense que Deus está mandando uma luz muito forte para aquela pessoa. E que aquela pessoa está sorrindo, que aquela pessoa está feliz, que aquela pessoa está bem. Essa é uma linda oração. Deus entende essa oração. Ele entende, ele ouve e ele age através desse seu pensamento. O seu pensamento é a melhor oração. Né? Então, como eu falei, nós estamos colocando o nome no livro de preces, como a gente chama a lista, né? O livro de orações. Estão ali aqueles nomes. O que eu faço naquele momento? Para eu não ler todos os nomes, eu coloco a minha mão, eu abro a tela, coloco a minha mão, eu penso naquelas pessoas e eu mando luz para aquelas pessoas. Eu mando luz verde, que é a luz da cura. Eu mando luz azul, que é a luz da serenidade. Eu mando luz branca. Eu mando luz rosa. Eu mando luz amarela. Eu mando luz vermelha, que é da compaixão. Eu mando a luz dourada, que é a luz de Cristo. Né? A luz dourada do Cristo. Então, quando você está mandando luz para essa pessoa, isso é uma oração. E depois você pode encerrar essa oração, né, com um Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Que é encerra um pedido de prece, é um momento de adoração, é um momento de agradecimento, e é também um pedido de proteção. A oração do Pai Nosso, ela é completa. Né? Então, essa é a maneira que nós temos. E para os nossos desencarnados, vibrações de amor, vibrações de luz. Né? Eu tive 2 primos desencarnados há 1 semana e meia agora. Né? Então, um deles, a gente sabe que era muito espírita e tudo, a outra não era tão afeita à doutrina espírita. Eu não tive notícias ainda, só tive de um. Do outro ainda não tive notícias de como que está. Eu não preciso esperar notícias deles para poder orar por eles. Eu vou vibrar amor, eu vou vibrar luz. Né? A Vitória, por exemplo, foram as nossas orações, as orações em conjunto, que está trazendo restabelecimento para o corpo dela. Né? Porque ela foi vitimada de uma anemia muito forte, uma anemia muito agressiva, uma desidratação aguda, somada à imunodeficiência dela por causa da artrite psoriásica, criou um quadro de
de debilidade extremamente forte, muito grave, mas as nossas orações estão colocando ela de pé, estão mantendo ela de pé. Estou fluidificando as águas, vocês podem fluidificar as águas. Quem disse que vocês não podem? Estendam as suas mãos, vocês já aprenderam isso. Fluidifiquem as suas águas, bebam a água. O Hans me ensinou isso, eu vou ensinar de novo para vocês. Em vez de vocês tomarem a água, imagine que vocês estão tomando luz. Coloquem luz na boca de vocês. Beber luz. E essa luz entrar no seu corpo. Então, para que a gente não resvale nos escombros da morte, né? Que é essa parte final, nós só temos mais uma frase desse 7º parágrafo, né? E aí depois nós vamos para o 8º parágrafo. Mas só para vocês saberem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 páginas ainda da preleção de Eusébio. Então, é um estudo que ainda vai longe e que, se vocês não cansarem, a gente vai firme nele, né? Então, muita gratidão por vocês estarem comigo nessa aventura, nessa jornada de aprendizado. Não sou eu quem orquestro essa jornada, mas os nossos, principalmente o Hans, que é o grande maestro, né, desses instrumentos, mas junto com ele nós temos o Demétrios, nós temos o Ascan, e eu sei que eles estão pertinho da gente. Eu sei, eu sinto, e eu tenho certeza que eles estão muito pertinhos da gente. Então, se algum de vocês, nesse momento, tem alguma necessidade, nesse momento da oração final, vocês vão vibrar comigo e vão pedir aquilo que vocês mais necessitam, porque eles estão aqui, bem pertinho da gente, né? Então, mais uma vez lembrando, domingo nós temos nosso estudo normal, tá? E no dia 6 é que nós vamos ter a palestra do Claudio Ude conosco sobre a vida dos animais após a morte. Mas aí eu vou avisando, vou comunicando, vou colocando avisos aqui na nossa página, tá? Para a gente poder acompanhar, tá bom? Então, vamos agradecer. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, queridos amigos espirituais que nos acompanham, que nos assistem, nós vos agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta noite, em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e desses ensinamentos maravilhosos que a espiritualidade nos trouxe através das mãos boníssimas do nosso irmão Chico Xavier. Agradecemos o concurso do nosso irmão Hans, do nosso irmão Ascan, Demétrios, da Preta Velha Rita Baiana. Agradecemos o concurso da Mariazinha, das Pretas Velhas Maria da Conga e da Vovó Ana, da Maria Modesto Cravo, e de todos esses espíritos bondosos que têm estado conosco dia após dia. Agradecemos essa pleiade de espíritos superiores que assistem conosco o culto e que têm trazido até os nossos lares esses grupos de espíritos das colônias espirituais que vêm aprender conosco. Então, não somos 33 nessas janelinhas abertas, mas hoje, segundo a espiritualidade, somos mais de 350 espíritos entre encarnados e desencarnados assistindo a esta palestra, assistindo a esse estudo. Pedimos a Jesus que no coração de cada um desses espíritos seja colocado a paz, a serenidade e a compreensão, que as nossas palavras possam ter sido entendidas
com a maior clareza possível e que elas possam ser colocadas em práticas no nosso dia a dia. Sê conosco, amado Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a vocês. Tenham uma boa noite. Uma noite serena, de muito sono, um sono tranquilo, restaurador. E peço a Jesus que vocês fiquem todos em paz, todos bem, tá? Muito obrigado por terem paciência de me ouvir e espero que as palavras, os ensinamentos que o Hans tem nos trazido possa estar caindo como um bálsamo no coração de vocês.